A instalação destes sistemas surge na gênese da própria empresa. Nós sempre julgamos que os espaços verdes também podem estar instalados nos edifícios e logo apoiados nas coberturas ou instalados nas paredes. Portanto, faz parte da história da própria empresa. Claro que nos últimos anos, e tendo acompanhado alguns trabalhos, nomeadamente na Holanda e na Alemanha, temos vindo a estreitar e a desenvolver cada vez mais estas técnicas e que acabou por resultar no facto de sermos parceiros das principais marcas multinacionais e pioneiras neste tipo de sistemas. As coberturas têm inúmeras vantagens. Eu talvez foque as principais, aquelas que são mais importantes, mas isto terá muito a ver com a cultura também do próprio país. Na Alemanha, para se ter uma noção, 43% das câmaras municipais oferecem incentivos fiscais para a instalação deste tipo de sistemas no topo dos edifícios. Cá em Portugal nós estamos um pouco longe disso, mas a Alemanha sabe que as vantagens em termos energéticos e em termos ambientais são inúmeras. Desde logo, são sistemas que produzem oxigênio, que vão captar CO2, são sistemas que fazem com que os edifícios sejam mais eficientes em termos energéticos, portanto vão ser mais frescos no verão e vão manter mais o calor no inverno, portanto vai haver uma redução nos custos em termos de dispêndios energéticos, em termos também de acumulação de água que estes próprios sistemas podem fazer, vão libertar de forma mais lenta a água das chuvas para os sistemas de drenagem urbanos. E em cidades como Singapura, que têm alguns problemas com inundações, estão a legislar para obrigar o topo dos edifícios a instalar este tipo de sistemas para evitar esses períodos de picos. E, como curiosidade, a cidade de Londres começou a monitorizar alguns pássaros que tinham desaparecido da cidade há décadas e que começaram agora a habitar estas coberturas verdes que não são utilizadas como nichos ecológicos. Portanto, as vantagens são muito diversas. O princípio deste sistema é um princípio que, acima de tudo, tem que respeitar as condições necessárias para a instalação da vegetação e o sistema não se pode opor ao movimento natural da água, ou seja, nós não podemos permitir situações de encharcamento que provocariam sobrecargas na estrutura do edifício e que, por outro lado, provocariam danos na própria vegetação. Lembro que estes sistemas na Alemanha já são instalados há mais de 3 décadas e, portanto, embora em Portugal possam parecer, de certa forma, novidade, são sistemas que estão perfeitamente testados e que cumprem todas as normas construtivas alemãs, que são das mais exigentes da Europa. O sistema começa por ter uma tela que é uma tela que faz a proteção, que nós chamamos a tela anti-raiz, que faz a proteção da impermeabilização relativa às raízes das plantas. Hoje em dia, muitos sistemas de impermeabilização já têm essa característica anti-raiz e, se assim for, evitamos instalar esta tela. Depois temos uma tela que é uma tela, é um tecido geotêxtil que faz a proteção mecânica do sistema e que acumula, reserva alguma água. E aqui convém fazer uma nota e dizer que este sistema é um sistema que é linear e é não intrusivo, ou seja, não existe nenhuma fixação, não existe nenhum parafuso, nenhum prego que vá ferir a impermeabilização do edifício. Depois temos um módulo que tem uma dupla função, que é uma função de acumulação de água e, por outro lado, de drenagem, e manter uma drenagem sempre linear em todo o sistema. Estes módulos podem ser alterados consoante a zona climática que nós estamos a trabalhar, consoante o regime pluviométrico, aumentando essa reserva de água, e podemos também instalar módulos com outro tipo de material que tenha um coeficiente térmico mais interessante. Depois temos um filtro que fará a separação, o filtro faz a separação do que é a zona de drenagem e de acumulação de água para a zona que nós chamamos de cultivo. Sobre o filtro temos o substrato, um substrato técnico que é manipulado por nós consoante o tipo de vegetação que nós queremos instalar e que tem que ter uma característica fundamental, que é ter um peso saturado perfeitamente definido, de maneira a nós podermos dizer à engenharia civil exatamente que cargas é que vão ter sobre a estrutura. E sobre esse substrato vamos ter a vegetação que nós escolhermos, desde logo dependente da estratégia que temos. Se é uma cobertura extensiva em que nós não queremos ter custos de manutenção, se é uma cobertura intensiva que tem custos de manutenção, mas também podemos utilizá-la como utilizamos um jardim, com um recreio ativo, sem qualquer tipo de restrição. Podemos também, só como nota, introduzir um sistema de rega gota a gota enterrado
na zona radicular, de maneira a suprir algum déficit hídrico ao longo do ano. Isto está mais orientado para as coberturas intensivas, nomeadamente nos relevados, mas poderemos também apoiar em zonas realmente muito áridas, muito quentes, mesmo os sistemas extensivos com esse tipo de sistema de rega. Todos os componentes do sistema são importantes, mas se eu tivesse que escolher um e de importância significativa, eu falaria no substrato técnico que nós temos que utilizar. E porquê? Porque muitas das más experiências que têm acontecido e que eu tenho, enfim, vindo a visitar no país, prendem-se exatamente com uma errada escolha do tipo de substrato. Não se utilizam substratos técnicos, utilizam-se solos com diferentes características e isso, ao fim de algum tempo, as partículas finas desse solo vão-se começar a depositar sobre o filtro, o limo, a argila, acabam por se depositar sobre o filtro com o movimento da água, acabando por colmatá-lo e, a partir desse momento, o sistema deixa de drenar, o movimento da água deixa de setar. Nessas situações, o que acontece é que vamos ter uma sobrecarga não estimada sobre a estrutura do edifício, podendo, no limite, até pôr em causa a própria estrutura, já para não falar na consequente morte das plantas, que não aguentarão esses períodos de encharcamento. Portanto, nós temos que utilizar sempre substratos técnicos, nós nunca falamos numa terra vegetal, nós nunca falamos num solo, manipulamos esses substratos técnicos de maneira a mantermos a textura, a capacidade do movimento da água, temos que garantir, e a fertilidade adequada para o tipo de vegetação que nós queremos instalar. É importante referir também nas coberturas extensivas, nomeadamente quando instalamos vegetação como os sédums, são espécies que não gostam de solos muito férteis, não têm grande capacidade competitiva e, portanto, se tivermos um substrato técnico muito rico, tudo que sejam infestantes que venham com os pássaros ou com o vento vão encontrar uma ideal para se desenvolver e, como têm mais capacidade competitiva, vão acabar por abafar os cédulos. Conto apenas uma pequena história. Numa feira anterior que nós realizamos, um arquiteto visitou o nosso stand e disse que tinha feito uma cobertura exatamente igual a esta que temos aqui com o tapete de sédum e disse isto ao fim de 3 semanas virou um autêntico matagal. Com a descrição que o arquiteto me fez, eu apenas perguntei, Sr. Arquiteto, que tipo de substrato é que utilizou? Ele disse, a melhor terra vegetal que eu reservei para pôr no topo da cobertura. Portanto, depois da explicação que eu lhe dei, ou seja, colocou uma terra cheia de infestantes, naturalmente, um solo tem sempre infestantes, muito rica nas argilas e nos limos, e, portanto, criou um enorme problema para os cédulos. É muito importante focarmos, sem dúvida, na questão dos substratos técnicos. Temos sempre que os utilizar. O mercado nesta área de negócio, nas coberturas vivas dos edifícios e das paredes verdes, tem vindo a crescer. Existe neste momento uma grande apetência por parte dos promotores imobiliários, também dos arquitetos, em diferenciar os produtos. Nesta época de crise é interessante ver que o volume de consultas que nós temos vindo a ter é superior aos anos anteriores, aos anos em que não se falava de crise. Portanto, percebemos claramente que há uma tentativa de colocar o produto imobiliário numa gama mais alta, também que comunica a preocupação ambiental, que comunica a eficiência térmica e estes sistemas contribuem decisivamente para isso. Portanto, eu diria que, mesmo em tempos de crise, eu acho que estes sistemas vão ter sempre crescimento. É importante também tentar salvaguardar um pouco aquilo que tem vindo a acontecer no mercado e os técnicos juntarem-se e discutirem as soluções, por vezes milagrosas, que aparecem no mercado. E, portanto, como em qualquer mercado em ascensão, mercado novo, e penso que isso nas renováveis, por exemplo, também acaba por acontecer, temos soluções milagrosas que não têm nenhuma consequência e que vão resultar em más experiências e acabam por destruir um pouco a potência do mercado. E, portanto, convém falarmos e procurarmos as referências das empresas que estão a atuar, conhecermos obras anteriores, conhecermos a aplicabilidade dos sistemas e depois então decidir no final se vamos instalar ou não. A impermeabilização não só não é prejudicada, como é protegida. E porquê? Estes sistemas são sistemas lineares e são não intrusivos. São sistemas que são pousados sobre a impermeabilização e não têm qualquer fixação, qualquer parafuso ou qualquer prego que vá perfurar essa impermeabilização. Ora, como nós sabemos que a impermeabilização sofre com o calor durante o dia e o frio da noite, portanto, durante o dia vai dilatar e à noite vai contrair,
e esse movimento de dilatação-contração é o que acaba por abrir as fenas da impermeabilização. Se tivermos um sistema verde, se tivermos um sistema vivo, vamos fazer baixar essa variação e, portanto, tipicamente uma impermeabilização que tenha uma duração, uma garantia de 20 anos, poderá ter uma sobrevida de mais 10. Portanto, falamos sem dúvida em sistemas que protegem a impermeabilização dos edifícios. Falando nos custos de instalação, variam muito dependendo da área. Isto são sistemas pensados para serem aplicados em grandes áreas. Um green roofer na Alemanha aceita trabalhos, para termos uma noção, a partir de 4.000, 5.000 metros quadrados de coberturas, e a aplicabilidade destes sistemas são sistemas que são instalados ou em grandes placas ou em grandes rolos, com grande rendimento. E, portanto, podemos dizer, assim como referência apenas, que uma cobertura muito pequena de 9, 12, 15 metros quadrados poderá andar próximo dos 100 euros por metro quadrado, mas se chegarmos aos 500, 1000 metros quadrados, 500, 1000, 1500, 2000 metros quadrados, poderemos já estar nos 50 euros por metro quadrado. Portanto, há uma grande amplitude em termos de custos, muito dependente da área que vamos instalar e também da regularidade, ou seja, quanto menos cortes, quanto menos indefinições na forma, quanto mais regular for a forma, mais fácil é a aplicabilidade do sistema, maior rendimento vamos ter em termos de mão de obra e, obviamente, menos custos vamos ter. Em termos de manutenção, temos que distinguir as coberturas em coberturas intensivas e coberturas extensivas. As coberturas intensivas funcionam como um jardim normal e, portanto, vão ter os custos de manutenção como um jardim. As coberturas extensivas são coberturas que nós queremos aplicar à vegetação para não termos custos de manutenção, focando naquilo que é mais conhecido em termos mundiais, que são as coberturas com vegetação tipo sedum, com espécies e variedades de sedum. Essas coberturas apenas têm 2 visitas de inspeção, nós nem chamamos de manutenção, chamamos de visitas de inspeção por ano. E nessas 2 visitas o que é que vamos fazer? Vamos verificar os tubos de queda, vamos levantar as tampas dos tubos de queda e ver se temos os tubos de queda limpos para garantirmos o movimento das águas e vamos espalhar um adubo granulado de libertação lenta para alimentar as plantas que estão instaladas e também tirar uma outra infestante que os pássaros tenham trazido e que o vento tenha trazido. Portanto, praticamente não temos nestas coberturas custos de manutenção.